Muita gente me pergunta se aqui no Canadá os canadenses realmente são muito educados. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel, moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá desde 2022. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as 4 palavras mágicas. Por favor, obrigado, com licença e desculpe. Eu vou falar para vocês desde já que dessas 4, os canadenses usam muito 2 palavras o tempo todo. Porém, as outras 2 eles não usam com tanta frequência assim. Primeiro de tudo, por favor. Aqui você vê alguns momentos ou outros eles te pedindo algum favor, fazendo uma pergunta e falando please no final da frase. Que na tradução, please, para quem não sabe, é por favor. E o que acontece? Eu já até cheguei a perguntar para um canadense por que eles não usam muito. Porque a maneira que eles formulam as frases aqui, pedindo os favores, já é uma maneira mais respeitosa. Se, por exemplo, você vai num lugar pedir um café, você nunca fala, eu quero um café. Traduzindo do português para o inglês, I want a coffee. Você vai falar o seguinte, can I have a coffee? Or, can I get a coffee? Posso ter um café? Posso pegar um café? E isso já soa de uma maneira mais educada perante os canadenses. Por isso que muitos deles acabam nem colocando ali, nem o please, o por favor, no final. Porque se você vai em algum lugar aqui, você vai no McDonald's, você vai no Starbucks, e você fala, I want this, eu quero isso, gente, eles vão sentir ali que você está falando de uma maneira não tão educada com eles. E isso, querendo ou não, pode soar um pouco rude. A segunda palavra que eles não falam muito aqui, e isso a Thaís reclama para mim todo santo dia, e eu também tenho ali os meus momentos que eu detesto isso, é uma palavra com licença. No inglês, excuse me. Então, assim, você está no metrô, às vezes o metrô está um pouco ali, lotado. A pessoa, ela passa pelo corredor, ela tromba em você, ela pede desculpas, mas antes ela não pede licença para você dar um espaço para ela. Isso é algo que realmente eu não entendo o porquê assim, mas várias e várias vezes, não vou generalizar e falar que é 100% das pessoas, mas a maioria das pessoas ela pede desculpa após trombar em você, ou às vezes ela quer passar por você, ela não fala com licença, ela fala desculpe. E às vezes a pessoa ela quer passar por você ali no ônibus, ou por exemplo, no metrô, e ao invés dela falar assim com licença, o excuse me, ela fala desculpa. E aí você entende que a pessoa quer passar, você dá a passagem para a pessoa e vida que segue. Mas assim, realmente eu não entendo por que eles não usam a palavra excuse me, pedindo licença. Isso é algo que infelizmente assim, me entristece um pouco aqui. Eu sei que no Brasil muitas pessoas usam as palavras mágicas, mas aqui eu acho que poderia ser muito mais utilizada. E agora as 2 palavras mágicas que os canadenses mais falam. Thank you e o I'm sorry. O thank you, que é o obrigado. Gente, eles usam para tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você pede uma informação, mesmo que você não consiga ajudar a pessoa, ela fala thank you. Ela te agradece. Então, assim, eu acho isso muito legal. Muito legal. Você consegue ajudar, você não consegue ajudar a pessoa te agradece. As pessoas aqui, elas são muito respeitosas, elas são muito gratas pelo que você faz para ela, um favor. E assim, você entra no ônibus, você agradece, você sai do ônibus, você agradece. Eu falo isso por mim. Eu peguei esse costume aqui, não que no Brasil também eu não tivesse esse costume, mas aqui, por você conviver com as pessoas que são muito gratas, que falam obrigado o tempo todo, você acaba entrando na cultura e fazendo parte disso também. A gente até brinca que o Canadá é a terra da desculpa. Gente, até no letreiro do ônibus aqui tem escrito I'm sorry. Então, por exemplo, o canadense ele pede desculpa para tudo. Para tudo que você imaginar, o canadense, oh, I'm sorry, I'm sorry. E até no letreiro do ônibus, o que acontece? Se o ônibus ele está fora de serviço,
Não vai estar escrito só out of service, fora de serviço, no letreiro do ônibus. Vai estar escrito pequenininho, I'm sorry, out of service. Então, o que acontece? Você vê que, assim, realmente as pessoas aqui pedem desculpa por tudo. Por tudo, tudo mesmo. E assim, além dessas 4 palavras mágicas aí que eu comentei, algo que eu reparo muito aqui no costume do canadense é o porte da pessoa. O canadense ele não é invasivo, ele não vai vir chegando, conversando com você, abraçando, tocando no seu braço, como o brasileiro geralmente faz. Mas tem um detalhe aí. Mas se você vai conversar com um canadense e você não conhece a pessoa, ela vai conversar com você. Só que se você entrar em algum assunto que a pessoa não goste, a pessoa ela vai fazer aquela cara de paisagem, ela pode sorrir, pode até falar, nossa, interessante, mas você sente que a pessoa não está querendo ser rude com você. Você sente que a pessoa não está querendo cortar você. Até teve um detalhe que eu reparei isso quando a gente viajou de férias para o México. Tinha um grupo de canadenses lá no hotel e um cara mexicano começou a bater papo ali com uma das mulheres e a mulher assim, ah, legal, bacana, sabe? Ela respondendo o tempo todo o cara de uma maneira ali que ela não queria ser rude, não queria ser sem educação, mas ao mesmo tempo você olhava nitidamente na cara dela que ela não estava a fim de ficar batendo papo com o cara. Então aqui as pessoas elas são educadas inclusive nesse ponto. Ela vai conversar com você, ela vai te dar uma atenção devida, mas se não for assunto de interesse da pessoa, ela vai tentar achar uma brecha ali para ela sair da conversa sem ser de uma maneira desrespeitosa, sem ser de uma maneira rude. Inclusive, eu sei que alguns brasileiros não gostam muito desse costume aqui do canadense, fala que às vezes o canadense é falso, mas você começa a entender que realmente a pessoa está certa. Se você não conhece a pessoa, por que você vai ficar batendo tanto papo com a pessoa? Por que você vai ficar entrando em tantos detalhes ali com a pessoa, sendo que a pessoa nem te perguntou nada? Outro detalhe muito interessante aqui no costume do canadense é que ele não é de bater boca. Se você vai numa loja, você foi mal atendido, se você foi num restaurante, você foi mal atendido, ele não tem esse costume de ficar batendo boca igual o brasileiro. O brasileiro, na maioria das vezes, quer estar certo, quer ter a razão. Aqui, o que acontece? A pessoa vai, se ela foi mal atendida, ela vira as costas, vai embora e tchau. Até vou entrar num detalhe aqui, que alguns meses atrás a Thaís comprou um produto numa loja. E ela quis devolver, foi mal atendida. Eu quis devolver, eu fui mal atendido. E o que acontece? Ao invés de bater boca, ao invés de ir lá quebrar a loja, como geralmente o pessoal faz no Brasil, o que aconteceu? Eu fui na loja, tentei conversar, bater um papo com eles, me atenderam muito mal. Falei, não, tudo bem, então daqui a pouco eu volto. Eu fui no Google Maps, escrevi um review reclamando, falando do atendimento da loja, postei foto do produto. E o que acontece? A partir disso entraram em contato e a gente conseguiu resolver ali o nosso problema na loja. Mas por quê? Porque realmente as pessoas aqui elas não vão bater boca. Não vou falar todo mundo, generalizar 100%, mas assim, geralmente as pessoas, se elas são atendidas, elas acabam não batendo boca com as outras. Como eu já comentei em outro vídeo, praticamente 50% da população aqui de Toronto é de imigrantes. Então é óbvio que no dia a dia você vai ver gente batendo boca na rua, você vai ver gente batendo boca em loja, você vai ver gente que não é tão educada. Aqui tem um pessoal que são de outros países que infelizmente são muito mal educados, mas em relação ao canadense, a maioria das pessoas aqui são sim muito educadas, muito respeitosas. Apesar de não usarem as 4 palavras mágicas, mas elas sempre falam obrigado e sempre pedem desculpas para tudo. Vou deixar o melhor próximo vídeo para vocês assistirem sobre o Canadá. E é isso aí. Valeu!